Fala aí pessoal, ligado no canal TLD, tudo bem? Thiago Ferri para uma edição especial aí para novela Rony, né? Muita gente interessada em entender o que está acontecendo, esperava-se um avanço, né? Alguma coisa encaminhada nessa sexta-feira, e o que teve na verdade foi mais um capítulo da novela envolvendo Rony, Palmeiras e Atlético Paranaense. As duas diretorias tiveram mais um contato, pessoas que estão envolvidas no negócio entendem que entre os clubes a coisa caminha bem, é uma relação boa, uma relação que considera-se transparente, mas há o impasse com relação ao Atlético e o jogador que a gente vai explicar e esmiuçar daqui a pouquinho. O Palmeiras está disposto a pagar o que o Atlético deseja, que são 6 milhões de euros, dá mais ou menos 27, ali, quase 28 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do Rony, isso não é um problema. O problema é quanto vai ser o repasse ao Rony, ao staff do Rony, nessa transferência. Por quê? O Rony e o seu staff entendem que o Atlético tem que repassar metade do valor que receber numa venda. Então, como a gente está falando nesse caso de 6 milhões de euros, o Rony teria que receber 3 milhões de euros, o que dá mais ou menos ali 13, quase 14 milhões de reais. Já o Atlético considera que se vender o Rony, independente do valor, se for pelos 6 milhões de euros, por 12 milhões de euros, que é o valor total da multa, se for por 100 milhões de euros, o Atlético entende que tem que repassar ao Rony e ao staff dele $1 milhão, dá mais ou menos 4 milhões de reais ali, que é o valor relativo ao percentual, a metade do que se pagou quando o Rony saiu do Japão, graças a uma liminar obtida na FIFA, né? Então o Atlético considera que se for fazer um pagamento numa venda, tem que ser relacionado a esse $1 milhão, independente do valor. Já o staff do Rony considera que, na verdade, tem que receber 50% do valor que o Atlético for receber. Então, esse é o impasse, porque como Rony e Atlético já estão numa relação complicada, o Rony está treinando à parte, não participa desse início de temporada com o elenco do Dorival Júnior, porque não houve um acordo quando o Atlético tentou oferecer uma renovação que as pessoas que trabalham com o Rony não entenderam muito, não concordaram. Primeiro porque disseram que os números são muito próximos àqueles que o Rony já recebia, sabendo que o Rony receberia interesse de outras equipes de centros de maior força financeira, né? Como foi o caso do Palmeiras, como foi o caso do Corinthians. E aí, desde o momento em que veio essa oferta para uma renovação que nitidamente não atenderia aos desejos do Rony, que tem contrato com o Atlético até o mês de 2021, o Rony passou a trabalhar à parte, a trabalhar com os aspirantes, com o time B, e aí pessoas que estão envolvidas ali pro lado do Rony entendem que se o Atlético não topar pagar o que eles entendem ser certo, que é 50% do valor, o Rony vai continuar trabalhando com o time B, com a equipe de juniores, até resolver, mesmo que isso signifique que ele fique mais algum tempo sem jogar, não é uma coisa que o principal para eles, na verdade, é que consiga receber o valor que entende ser o justo pelo negócio, que é 50% do valor. E o Atlético, por sua vez, também não está demonstrando muito interesse em mudar o que entende ser o certo pela venda, no repasse da venda. Então, esse é o principal ponto. São partes que já não estão se falando muito bem, por outros motivos, a partir do momento da tentativa frustrada de renovação, e aí a coisa está muito complicada nessa parte. Então, a negociação não está caminhando para o fim pelo Palmeiras, não pelo problema do que o Palmeiras está oferecendo. O Palmeiras entrou em contato com o Rony, já mostrou para o Rony e para os empresários do Rony o que deseja pagar, qual que é a ideia deles, já mostrou para o Atlético que está disposto a pagar os 6 milhões de euros, mas se não tem um acordo entre Rony e Atlético, não dá para avançar no negócio, não dá para definir as bases finais de um contrato, de uma tentativa de contratação. Então é por isso que o Palmeiras continua tentando, é um jogador que é bem avaliado pelo Luxemburgo, é um jogador que a diretoria também considera um reforço que seria de fato interessante, um daqueles reforços tiros certos, né, que o Luxemburgo falou, jogador que venha para brigar de fato por uma vaga na equipe titular. Então o Palmeiras entende que vale o esforço, e como a conversa está caminhando bem com o Atlético, vai continuar vendo até que momento se o Atlético e o Rony conseguem se acertar. E aí muita gente nesse cenário pergunta sobre o Corinthians, que foi a equipe que primeiro mostrou interesse no Rony, ainda no fim do ano passado.
o Thiago Nunes, que agora é o técnico do Corinthians, foi campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, tendo o Rony como comandado no Atlético. É um nome que agrada, até porque o Corinthians está no mercado em busca de um atacante de velocidade, mas a informação que temos atualmente, apurada pelo nosso companheiro Iago Rudá, nosso setorista do Corinthians no lance, é de que o Corinthians, na verdade, está monitorando agora o caso do Rony, porque, obviamente, é um jogador que interessa, é um jogador que, se o Corinthians tiver a possibilidade de tentar trazer, vai tentar, mas por 6 milhões de euros não dá para fazer. O Corinthians entende que não tem como fazer uma tentativa por 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Duílio até o diretor do Corinthians explicou isso depois do jogo contra o Botafogo no Campeonato Paulista, mas é informação que o Iago apurou também por lá, de que se o Atlético de repente mostrasse interesse em negociar um percentual menor, fosse alguma coisa mais vantajosa e o Corinthians tivesse alguma possibilidade de ser uma coisa melhor, mais vantajosa financeiramente, que não fosse nesse valor de 6 milhões de euros, o Corinthians pode de fato tentar alguma coisa, mas nos termos atuais é muito complicado. E aí dificulta ainda mais pelo fato de que o Palmeiras já se mostrou disposto a pagar os 6 milhões de euros, né? Então não é a questão de que o Atlético está esperando o Corinthians para pagar mais, não é necessariamente isso, é mais de fato esse problema entre Rony e Atlético. Então a disputa aqui, a conversa que continua entre Palmeiras e Atlético de uma forma mais intensa não acontece com o Corinthians. O Corinthians não chegou a formalizar ainda uma proposta para o Atlético, até por saber que não vai conseguir chegar nos 6 milhões de euros. Então, o que se tem de momento é isso. O Palmeiras e Atlético conversando para tentar um acerto com o Rony, enquanto Rony e Atlético também tentam chegar a um denominador comum para a venda, e o Corinthians monitorando. Com os números atuais, não vai tentar fazer uma oferta, não vai tentar brigar de fato com o rival, apenas se algo muito diferente acontecer, se algo muito vantajoso financeiramente aparecer na parada, mas por enquanto não é isso que se tem. A novela vai seguir nos próximos dias, né? Começo da semana, provavelmente fim de semana, começo da semana, e a gente aqui no canal TLD, nas nossas redes sociais, no meu caso no Lance, a gente vai continuar informando. Vocês fiquem ligados que sempre que tiver alguma coisa a gente informa para vocês. Obrigado mais uma vez, curtam, compartilhem, quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ajude a divulgar. Somos quase 12 mil inscritos aqui no YouTube e a gente tem muito a agradecer a vocês. Obrigado, pessoal, até a próxima.